Bom dia a todos. Bem, eu não pedi para ficar com o microfone sem fio, porque ali atrás eu vou sumir ali, né? É bem chato aqui. Eu também vou descer para sair daqui. Então tá certo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês, pela comissão, né? Agradecer a comissão pelo convite, na pessoa do Dr. Diogo, que foi quem fez o contato comigo. E o nosso tema é a gestão das empresas médicas, das empresas de saúde. Então, só para falar um pouquinho, a gente vai ter um palestrante que vai entrar mais no detalhe. A gente tem uma distribuição hoje de concentração de conveniados, né? A gente vai falar especificamente do sistema de saúde suplementar, e chamar a atenção que no Distrito Federal nós temos uma concentração acima da média nacional. Nós estamos em torno de 25% da população coberta por plano de saúde. Mas vamos agora entrar na questão, realmente, a relação médico-paciente, ela começou há uns anos atrás, a gente tinha aquela relação que era o médico e seu paciente. Só que, com a evolução do sistema de saúde suplementar, o que a gente percebeu foram vários novos atores que entraram nessa relação. E isso acabou criando uma série de distorções, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, nós passamos a ter as operadoras que interferiram nessa relação, o governo com uma série de regulamentações e que certamente vão aumentar essas regulamentações. Na palestra da doutora Lígia, provavelmente ela deve abordar esse aumento da regularização em cima de prestadores também. Os fornecedores, as corretoras, as empresas de saúde que passaram a ser os principais compradores desses planos. E aí, a gente discutindo um pouco sobre as empresas médicas, né, elas acabaram tendo origem centradas em grupos de especialidades, não planejados enquanto empresas, mas sim acabaram ocorrendo pela necessidade do médico de constituir uma equipe, de definir uma relação para o convênio, para ter um contrato com o convênio, para ter um contrato com o hospital. Então, aquela pessoa jurídica acabou surgindo pela necessidade desse relacionamento, e não como planejamento de uma empresa médica. Então, isso acarreta o que a gente percebe hoje, um muito baixo nível de profissionalização na gestão das empresas, enquanto empresa. E aí a gente vê esse grande dilema, o médico versus o empresário. A maioria das pessoas, se eu perguntasse aqui, quem aqui é empresário? Talvez nem todos levantassem a mão. Agora, quem aqui está no sistema de saúde suplementar e está ligado a uma PJ? Praticamente todos levantariam a mão. E o que a gente percebe é isso, né? O que acontece hoje nas nossas empresas médicas. O médico, que é o proprietário, que é o empresário, ele acaba se colocando nesse quadrinho aqui, do doutor padrão. O doutor padrão é aquele que 320 horas trabalhadas mensais, 2 dias de folga ao mês, 3 dias de jantar em casa, nenhuma preocupação com as guias faturadas, se é com a secretária, o problema é dela, nenhuma reclamação de glosa, não tenho tempo para isso, e nenhuma reunião de reajuste de convênio. Então, assim, vocês já viram aquele funcionário padrão do McDonald's? Na verdade, o que acontece nas nossas empresas médicas é isso. O médico, ao invés de ser o empresário, o dono da empresa, ele é o funcionário padrão. Ele devia ter um quadrinho bem bonito lá na entrada da recepção. Olha, eu não trabalhei, não dormi essa semana, olha, estou exausto, a cara de cansado do nosso médico aqui, e não tenho tempo para gestão. Até porque gestão eu preciso trabalhar. Gestão não é trabalho. Geralmente é isso que a gente escuta. E médico gestor, no meu caso, eu nem trabalho, né? E é isso que acarreta o que a gente viu hoje. Eu fiz até a correção desses dados, porque eu tinha colocado de 2000 a 2009, um reajuste ao usuário de convênio de 129%, de 2013 a 2009, um IPCA acumulado de 105%, IPCA é a inflação comum. A gente sabe que a inflação de saúde é infinitamente maior, mais elevada que a inflação comum, e um reajuste honorário de 44%. Aqui, uma perda em torno de 70%. Quando que o empresário aceitaria isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. E aí a gente tem, falando de gestão de empresas de saúde, inúmeros programas de qualidade. Nós temos a Organização Nacional de Acreditação, a Joint Commission, as normas da ISO e o Prêmio Nacional de Qualidade. Só falando um pouquinho do Prêmio Nacional de Qualidade, a Fundação Nacional de Qualidade é uma fundação sem fins lucrativos e que trabalha na promoção da gestão da qualificação das empresas nacionais. Existe o Prêmio Nacional de Qualidade, que tem critérios de excelência, que a gente vai
falar um pouquinho deles aqui, que eu acho que assim dá uma visão geral do que é importante para uma empresa em relação à sua gestão. Então, uma empresa, o que ela precisa? Ela precisa ter uma liderança forte, ela precisa ter estratégias e planos, ela tem que ter um relacionamento com o cliente, ela tem que ter um relacionamento com a sociedade, tem que ter os seus processos e as suas pessoas geridos adequadamente, com informação e conhecimento, cobrindo tudo para que ela realmente atinja os seus resultados. Então, falando um pouquinho aqui, liderança. Tem que ter visão de dono do negócio. Não dá para ter a visão do funcionário padrão. A gente vê cada vez mais o médico trabalha mais, ele tem menos tempo e ganha menos. Só que ele não faz a conta disso. Então, a tendência dele é essa mesmo. Daqui a pouco, ele não vai ter nem as 2 noites de folga, os 2 dias de folga por mês. E ele vai, cada vez, estar recebendo menos, e a gente percebe o caos que virou. Hoje, se você for comparar um médico com... Tem até comparação em um dos artigos que eu li sobre o 12º Enem, em que compara o médico com o palhaço de festa, o médico com manicure, o médico com outros profissionais, e com assim, de forma até deprimente, se comparando da responsabilidade que é a nossa gestão. Então, o sistema, em questão de liderança, você tem que avaliar, uma empresa tem que ter um sistema de liderança forte. Então, tem que estar constituída quem manda ali dentro. Apesar de ser todos sócios, tem uma direção, tem uma presidência, tem aquela pessoa que é responsável por estar cobrando resultado. Como que está a sua cultura de excelência? O que é cultura de excelência? Você tem que estar todo o tempo analisando o seu resultado. Você, primeiro, tem que ter planejamento, que é o próximo passo que a gente vai discutir. A gente tem que estar avaliando o resultado e ver em que pode melhorar. Então, o tempo todo eu tenho que estar planejando a melhoria do meu negócio, planejando ações corretivas e preventivas para levar o meu negócio. Análise do desempenho da organização. O desempenho tem que estar sendo avaliado diariamente, né, no mínimo mensalmente. Estratégia de plano. Eu planejei a minha organização. Aonde eu quero chegar? Daqui 5 anos, onde eu quero estar? Como o meu negócio precisa estar? Como eu estou implementando as minhas estratégias? Então, eu fiz um planejamento, eu tenho uma visão a longo prazo, eu descrevi as ações, o que eu vou fazer para chegar, para atingir as minhas metas. Eu tenho meta? Então, isso é básico para que uma empresa possa se manter no mercado. Cliente, como o cliente está me vendo? Qual a minha imagem no mercado? Como está a minha marca perante o cliente? O meu relacionamento com o cliente, eu avalio a satisfação do meu cliente, eu me relaciono com o cliente, eu faço o segmento de caso, e na área de saúde isso aqui é fundamental. Muitas vezes a gente trata realmente o cliente como paciente, uma paciência danada. A gente não se preocupa com o tempo que ele fica esperando, a gente não se preocupa com uma série de coisas, como ele está vendo o nosso relacionamento, e, por isso, a gente perdeu totalmente aquela relação médico-paciente. Nós permitimos aquela série de atravessadores nessa relação, e, cada vez mais, a gente, pela falta de tempo, se distancia desse nosso cliente. Sociedade, a nossa responsabilidade socioambiental, nós estamos numa área de extrema responsabilidade socioambiental. Como é que a gente está educando a nossa população? Que tempo a gente tem para estar dando palestra, para estar educando a nossa população, para estar ensinando, para ter uma responsabilidade social? O quanto nós somos éticos na questão da assistência, o quanto nós não aceitamos imposições como resterilizar material que não pode ser resterilizado, uma série de outras questões, controle de infecção, que são fundamentais no nosso negócio. A questão da informação e conhecimento. Eu tenho todas as informações do meu negócio, eu tenho todos os dados do meu negócio, eu meço o meu resultado, eu sei quanto que custa a minha hora, eu sei quanto que é o meu reajuste, quanto que eu consegui de reajuste no período, eu tenho noção de como está o resultado dos meus protocolos, da minha assistência, eu tenho noção de tudo isso. Como que eu estou em relação aos meus concorrentes? Como que eu estou em relação ao meu mercado? Eu tenho resultados melhores ou piores? E os ativos intangíveis. Ativo intangível é tudo aquilo que você gera de conhecimento, aquilo que você não pode palpar, mas que é importante, a sua marca, o seu conhecimento, aquilo que realmente você agrega ao seu negócio. A questão de pessoas, o meu sistema de trabalho está bem definido, eu tenho atribuições bem definidas dentro da minha equipe, eu não sou aquele que se perco a secretária principal, aquela mais antiga, eu fico desesperado porque eu não tenho nada, o conhecimento estava todo na cabeça dela, eu tenho os meus manuais escritos, eu tenho a minha capacitação e desenvolvimento, e aqui, qualidade de vida é critério de excelência para o Prêmio Nacional de Qualidade.
Aonde está a nossa qualidade de vida? Isso aqui é exigido para as empresas que querem concorrer ao Prêmio Nacional de Qualidade, que hoje é o prêmio mais top do Brasil. Hoje, quem entrega esse prêmio, na verdade, é o presidente da República. É um prêmio que pouquíssimas instituições de saúde, até hoje, um único hospital, que foi a Santa Casa de Porto Alegre, conseguiu atingir a pontuação mínima para a premiação. Os nossos processos, como estão, os nossos principais processos, eles estão descritos, a gente tem isso padronizado, como que está o nosso relacionamento com o nosso fornecedor, a gente avalia o nosso fornecedor, eu tenho que cobrar um bom desempenho do meu fornecedor, porque ele impacta no que eu vou fazer. O tempo todo, principalmente na nossa área, é um equipamento que quebra, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que estar o tempo todo cobrando e fazendo essa relação com o nosso fornecedor. O nosso controle financeiro. Isso é o mínimo, né, gente? Isso é o mínimo, mas, infelizmente, a gente percebe que, nas empresas médicas, a gente não tem um processo de controle financeiro definido. Muitas vezes, o médico não sabe se a secretária deixou na gaveta sua guia, seu dinheiro. Ele não tem noção de uma série de coisas, porque ele não tem tempo. Ele tem tempo para trabalhar, virar o funcionário padrão. Ele não tem tempo para gerir o seu negócio. E a questão da análise de resultado, como que estão os meus resultados econômicos financeiros, os resultados relativos a cliente, os resultados relativos ao mercado de sociedade, relativos a pessoas, relativos à assistência, que é o mais importante do nosso negócio, e os processos de apoio. Então, esses resultados têm que estar o tempo todo sendo medidos, analisados e melhorados. A cultura de excelência significa que você, pelo menos por 3 anos consecutivos, consegue manter os seus resultados sempre melhorados. Então, se eu atingir um patamar, no outro ano eu tenho obrigatoriamente que atingir outro patamar, e esta é a cultura da excelência, é rodar o PDCA, o famoso PDCA, que é planejar, desenvolver, controlar, analisar e melhorar. E agora vamos falar um pouquinho das 5 forças de Porter. Isso aqui foi descrito mais ou menos quando eu nasci, em 1979, e foi o que realmente deu grande nome ao Michael Porter, que hoje é considerado um dos maiores gurus da administração. Ele descreveu isso aqui, que é uma questão simples, mas bastante interessante da gente analisar, né, que é a nossa análise de mercado. A empresa, ela tem o poder da concorrência, ela tem o poder dos fornecedores, ela tem o poder dos consumidores, o poder dos produtos substitutos e os novos entrantes. Então, isso aqui é uma relação contínua no mercado, são os famosos 5 Ps. Analisando um pouquinho a rivalidade da concorrência na nossa área, nós percebemos um aumento da concorrência, nós temos um aumento importante de oferta de profissionais hoje no mercado. Nós tínhamos, até poucos anos atrás, pouquíssimas faculdades de medicina. A gente vê, cada dia, mais faculdades de medicina jogando mais médicos no mercado, mais empresas sendo abertas, principalmente aqui no Distrito Federal, que ainda é visto como um paraíso para o médico, se comparado com outras capitais no país. O baixo crescimento do mercado, tem pouquíssimas pessoas sendo agregadas no plano de saúde, esse mercado está estagnado. A gente até teve um boom de 2010 a 2012, que esse mercado estava mais de 5 anos, ali em torno de 40 milhões de usuários cobertos por convênio no Brasil, no total do Brasil. Deu um boom, chegou a 47 milhões, contando planos odontológicos, mas esse mercado está estagnado. A gente não tem mais clientes cobertos por plano de saúde. E, aumentando a concorrência, o mercado parado, nós percebemos que existe a verticalização, então existem alguns planos que estão entrando no nosso segmento, e o cliente fidelizado, às vezes, o cliente migratório. Por mais que você tente, às vezes, fidelizar o cliente, você tem essa dificuldade, porque, naquele momento, ele é conveniado de um plano que você atende. Passa um pouquinho, a empresa troca de plano, esse paciente perde o relacionamento com você, o relacionamento com sua clínica, porque ele passa a não ter mais aquele plano de saúde, ele acaba saindo de você. Então, isso é uma questão preocupante para uma empresa de saúde. A ameaça de novos entrantes, nós temos, no mercado de saúde, uma tendência a alta barreira de entrada. Isso significa uma dificuldade para novas empresas médicas serem formadas. Isso é uma tendência de mercado. Por que isso? Porque nós temos uma dificuldade de acesso aos canais de distribuição. Canais de distribuição, no caso, são as operadoras. Quando você monta uma empresa médica para que ela seja viável, você tem que ter os planos de saúde. Então, esse tempo que você leva para
fazer a fidelização, fazer os contratos com todos os planos de saúde é um tempo elevado. Isso dificulta novos entrantes, então dificulta novas empresas médicas serem criadas, apesar desse aumento de concorrência. Isso é uma dificuldade, não significa que impede. Nós temos uma exigência de capital elevada, nós temos um prazo médio de recebimento acima de 60 dias, ou seja, a gente faz uma produção em torno de 60 a 70 dias que a gente vai receber por aquele produto. Então, quando você abre um negócio de saúde, a exigência de capital, o volume de capital que você tem que investir, o seu giro do negócio é extremamente alto. Então, isso também é um impedimento, uma dificuldade para novos entrantes. As políticas governamentais, cada vez o nosso setor está mais regulamentarizado, desculpa. E a gente percebe que essa é uma tendência maior. Vocês viram agora a nova lei que obriga os pronto-socorros particulares a atender o paciente, independente de calção, independente de qualquer situação. O sistema público não é obrigado a atender o paciente, mas o sistema privado é obrigado a atender o paciente. O aprendizado da economia em escala. Então, essa questão de aprendizado é fundamental numa empresa de saúde. Então, isso dificulta aquela pessoa que está começando, essa questão dela conseguir começar a ganhar escala, conseguir ganhar volume, conseguir fazer a otimização do seu negócio. A auto-identificação com a marca, então, o cliente ainda, na nossa área, ele fideliza muito com a marca. Apesar de todas essas dificuldades de convênio, a gente tem um alto poder de fidelização da marca. Isso dificulta também para pessoas que estão lançando novas marcas no mercado. E o alto investimento tecnológico que exige o nosso negócio. A questão da barganha dos fornecedores, isso aqui, eles têm, é importante colocar que eles têm um altíssimo poder de barganha sobre a gente. As nossas empresas, nós temos pouquíssimos fornecedores, a maioria são fornecedores de marcas imponentes, grandes fornecedores, pouquíssimos produtos substitutos. A gente tem uma dificuldade muito grande com a questão de patentes, muitos materiais, principalmente. Você tem ali aquela empresa que desenvolveu o material, ela é a única fornecedora. Então, isso aumenta muito o poder de barganha deles, ou seja, eles empurram o preço que querem nos produtos de saúde. Então, isso dificulta a nossa negociação enquanto empresa médica que depende desse fornecedor. E o custo também da questão da importação. Os produtos substitutos, apesar de, na área de saúde, nós termos poucos produtos que substituam a saúde, existem especialidades e novos procedimentos que estão substituindo algumas especialidades. Então, na nossa empresa, a gente tem que estar atento a isso. Nós percebemos, por exemplo, o exemplo da cirurgia cardíaca e da neurocirurgia, que foram muito substituídas pela endovascular, a questão da hemodinâmica, que conseguiu realmente reduzir muito o volume e a necessidade de cirurgia cardíaca. Então, eu que tenho uma empresa de cirurgia cardíaca, eu tenho que estar atento a isso. Como que eu vou trabalhar a minha empresa? Como que eu vou adequar a minha empresa para eu manter a minha receita, para eu manter o meu negócio viável? E agora, o poder de barganha, que talvez nos interesse mais discutir aqui, que é o dos consumidores. E aqui vira essa bagunça. Isso aqui é mais ou menos uma anarquia, se comparado com qualquer outro segmento de mercado. Isso aqui não existe. Geralmente, você tem um consumidor final. Nós temos isso aqui. Nós temos um consumidor que é a empresa, que contrata uma corretora, que contrata um plano de saúde, que contrata o prestador, que somos nós, que atendemos o paciente. Então, passa a ter uma relação totalmente complicada. O que a gente presta de serviço, a gente entrega a esse cliente, que tem um poder de influenciar nessa empresa, que define a corretora que define o plano de saúde. Então, isso aqui dificulta bastante a nossa organização enquanto poder de barganha perante o nosso consumidor. E aí, isso que acontece. Nós temos hoje um desequilíbrio, que foi até dito aqui no início, imenso nessa questão. Nós temos aqui a empresa médica super fraca em termos de poder de barganha, de negociação, enquanto nós temos o convênio com poder de negociação imenso. Então, a gente precisa sair daqui pensando em como, na nossa empresa, na nossa organização, o que eu posso fazer para equilibrar um pouco esse poder de barganha. E aí vem essa questão, a gente vai discutir, enquanto empresa própria, eu tenho algum diferencial de mercado, alguma especificidade da minha empresa que me garante um poder de barganha, que eu consigo sentar e negociar melhor com esse convênio? Ou é melhor que eu esteja numa cooperativa médica ou numa associação médica? Aqui me pediram para falar um pouquinho da diferenciação, só colocando, a cooperativa médica, as cooperativas, elas têm uma lei própria, e elas são sem fins lucrativos, elas são mais voltadas a pessoas físicas.
Você pode ter uma pessoa jurídica numa cooperativa, mas essa pessoa jurídica também tem que ser sem fins lucrativos. Existem cooperativas que não têm essa característica, que elas têm empresas com fins lucrativos, só que isso abre precedente de questionamento jurídico. Então, a gente pode ter problema enquanto empresa está associada a uma cooperativa. As associações, existem associações que, como que eu posso, o que é mais interessante para mim? É uma associação de especialidade? Eu estou numa empresa, minha empresa é uma especialidade mais distinta no mercado? Dá para a gente trabalhar em termos de especialidade? Não. É melhor para mim associar com um hospital, que é um prestador maior? É mais interessante para mim discutir com o convênio? É mais interessante eu fazer uma associação global, como a MAI, a MPH? É mais interessante, eu tenho que descobrir o que vai fazer com que o meu poder de barganha se equilibre. Então, aqui está o grande segredo, a gente precisa discutir isso. O que vai fazer o meu poder de barganha nesse mercado equilibrar para que eu consiga sentar para discutir com o convênio? E aí a gente vai discutir, então, um pouquinho de negociação. Quando eu vou negociar, é importantíssimo que eu tenha bem claro o meu poder de barganha. O que eu tenho de força para negociar com esse meu consumidor? Então, o que eu tenho de força para negociar, no caso nosso, que é com a operadora? É a minha qualidade? Nem sempre ela vê isso. Mas o que eu posso oferecer? O que eu tenho de força para negociar? Eu tenho que conhecer muito o meu negócio, eu tenho que saber o mínimo aceitável numa negociação e o meu ideal. Esse mínimo aceitável, eu nunca posso sair da negociação sem ter o meu mínimo aceitável. Senão, não adianta, foi perdida a negociação. Então, aquele mínimo aceitável para eu manter o meu negócio viável, dentro de uma lucratividade compatível, eu preciso estar com isso bem claro. Eu tenho que saber o que é viável para o outro lado. Nós temos a mania de achar que, por exemplo, passamos 10 anos sem reclamar nada, nós vamos conseguir tudo em meia hora. Não é por aí. A gente tem que saber o que é viável para o lado de lá. A gente tem que descobrir até que ponto é viável, e até que valor é viável, para a gente tentar explorar ao máximo esse valor. A gente tem que planejar diversas formas de alcançar o reajuste. Então, como que eu posso trabalhar? É só de reajustar no honorário? Eu posso reajustar a tabela? Eu posso aumentar o número de código? O que eu posso fazer para poder sentar na mesa para negociar? Isso tem que estar claro na minha cabeça, isso tem que estar calculado, isso tem que estar bem estruturado e a estratégia traçada. O que eu posso conceder? Eu tenho que ir com todas as armas prontas, eu tenho que ir pedindo o máximo, mas eu tenho que saber o que eu vou poder conceder. Porque, numa negociação, você tem que saber conceder. É importante, numa negociação, a sensação de que você concedeu alguma coisa. Então, para você sentar na mesa de negociação, você tem que ter a concessão. E o dia certo. Muitas vezes, a gente não tem tempo, a gente falou do funcionário padrão, do quadrinho, eu acho que, segunda-feira, por favor, vocês tirem o quadrinho do escritório, por favor, vou pedir isso para vocês. Mas tem um quadrinho lá, do funcionário padrão, geralmente a gente não tem tempo, a gente vai no horário de almoço, corrido, o convênio tem toda uma estratégia para negociar com você, e você chega lá com pouco tempo, estressado, pensando no seu paciente que está te esperando lá no consultório, e quer sentar para negociar. E aí, na questão da negociação, é importantíssimo fazer a primeira oferta. Por que isso? Eu vou explicar um pouco mais. E lembre-se que, do outro lado, ele sempre vai estar tentando reduzir essa oferta. Quando você lança a primeira oferta, você chama isso de âncora. Então, quando você lança a primeira oferta, você consegue passar a negociar próximo àquela âncora. Então, se você está ali para negociar, vamos supor, 50, e você joga a âncora de 100, a sua chance de alcançar esses 50 é muito maior que se o outro lado já lança uma negociação partindo do patamar de 70. Então, o poder da âncora, de você fazer a primeira oferta, ele é fundamental. Não revele o valor mínimo, mas nunca minta dele. Aquele valor mínimo que você calculou, você nunca tem que trabalhar na discussão daquele valor. Aquele é um valor seu. Agora, claro, também, você não fala, eu preciso do mínimo disso aqui para trabalhar e começar. Tente ser o mais transparente possível numa negociação. Seja otimista, porém realista. Negocie simultaneamente, não sequencialmente. Numa negociação é fundamental que você negocie um pacote, que você não vá ponto por ponto, porque isso dificulta, isso cansa. Você está sentado na mesa para negociar, isso cansa, e você acaba não conseguindo atingir todos os pontos que você desejava naquela negociação. Faça oferta de valores equivalentes ao mesmo tempo.
Talvez, como você fez todo o seu planejamento antes, você sabe que, se você mexer na tabela ou mexer no código, você vai ter mais ou menos o mesmo reajuste que você mexer no honorário. Então, você tem que fazer as 3 propostas ao mesmo tempo. É importante que você tenha várias formas, e você calculou isso tudo antes, então você sabe que qualquer uma das formas é como se você estivesse concedendo opções. E na negociação, mantenha a segurança, mantenha o temperamento, cuidado em negociar com quem você gosta muito ou com quem você não gosta. Você tem a tendência a ser tendencioso. Registre todas as decisões em ata e peça a assinatura de todos os presentes. Isso aqui é fundamental. É a coisa mais comum que tem. Você gasta horas negociando com o convênio, você não registra nada, ele esquece. Claro que ele vai esquecer. É conveniente, porque a gente não teve o cuidado de fazer o registro. E defina exatamente como vai ser o seu pós-acordo. E, na pós-negociação, construa uma relação de confiança, cumpra o acordo definido e não aceite o descumprimento do acordo. E aqui uma mensagem final. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganhar, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isso aqui foi descrito em 544 a.C., por Sun Tzu, em Arte da Guerra. Nós não estamos na guerra, nós estamos em um mercado. E a gente não pode ser tão inocente de achar que, do outro lado, não tem um profissional de mercado. Não podemos ser tão inocentes de nos acharmos vítimas dos convênios. Nós somos vítimas da nossa omissão. Isso eu queria realmente chamar muita atenção de vocês. Nós somos vítimas da nossa omissão, porque, se a gente tivesse uma visão de empresário, nós não aceitaríamos aquela defasagem que nós aceitamos aí nos últimos 10 anos. Se a gente fizesse conta, se a gente realmente tivesse com essa postura, que é a postura que o convênio nos trata, e o mercado nos trata, o corretor nos trata, a empresa que contrata o convênio nos trata, nós não seríamos tão inocentes em ter aceitado o que a gente aceita hoje. Então, a gente tem que realmente quebrar, né, esse paradigma, que é o médico funcionário para o médico empresário. Então, isso é talvez a mensagem mais importante que eu deixo aqui para vocês. A gente percebe, por exemplo, hoje um seminário promovido para discutir o nosso mercado, para discutir como a gente melhorar o nosso honorário médico. Nós temos quantos médicos em Brasília, doutor? Em torno de... Trabalhando, funcionário padrão. Ou tendo o seu único dia de folga. E aí, realmente, fica difícil para ele sair para vir aqui. Então, a gente realmente precisa, é um trabalho formiguinha, a gente precisa conscientizar os médicos que não dá para brincar. Que vocês têm que ter uma postura de empresário. Nós estamos no mercado, nós fizemos empresa, nós estamos no mercado. A gente vive dizendo, saúde, tem toda aquela filosofia médica, filosofia da saúde, isso funcionava há 50, 100 anos atrás. Aquela beleza e tudo é importante, o nosso relacionamento com o nosso cliente ele não pode ser mudado. Toda aquela questão bonita da saúde, ela não pode ser mudada, mas a gente permanecer inocente nesse mercado, continuando, reclamando do vilão convênio, enquanto a gente não sai, a gente não se move, a gente não se mexe, a gente aceita tudo, de quem é a culpa disso tudo? Então, é esse o questionamento que a gente deixa aqui hoje. Vamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar a nossa postura. A gente não precisa o tempo todo estar gerindo o nosso negócio, mas nós precisamos ser dono do negócio. A gente pode ter alguém que faça a gestão do nosso negócio, mas a gente tem que gerir o nosso negócio. Nós temos que planejar o nosso negócio. Nós temos que ser donos do nosso negócio. E, quando a gente fala de quebra de paradigma, eu ainda tenho 10 minutos, eu queria contar uma historinha aqui que fala muito bem sobre isso. Eu achei uma história bem interessante. 5 cenas. Primeira cena, Toinho, 1,60 m, aquele perfil, tomador de cerveja, um pouquinho de cabelinho. Agora, esquece essa cena. Segunda cena, Toinha, também 1,60 m, rolicinha, cabelinho curtinho. Esquece essa cena. Terceira cena, Jaqueline. Jaqueline, 1,80 m,
corpo escultural, cabelo na cintura. Quarta cena, Toinho e Toinha. Toinho chega na casa de Toinha. Toinha, ô, Toinho, meu amor, olha aqui o que eu fiz para você hoje, coxinha com cerveja gelada. Ô, Toinha, que beleza, eu adoro isso. Senta lá, Toinho, Toinha, e come a cervejinha gelada. Toma sua cervejinha gelada. Toinho e Jaqueline, esquece essa cena. Toinho e Jaqueline. Toinho chega na casa de Jaqueline. Oi, meu amor, tem um champanhe geladinho te esperando e o nosso caviar. Senta Toinho e Jaqueline na mesa, come o caviar. E Toinho todo arrumadinho, cabelo penteado, todo arrumado. Sexta cena. Toinho faz aniversário. De repente, liga Toinha. Toinho está lá, estressado, no consultório, atendendo paciente, não sei o quê, sem tempo de nada. Aí liga Toinha. Toinho, está lembrado que dia é hoje? Aí ele, não, meu amor, que dia que é? É seu aniversário. Ele, nossa, eu tinha esquecido. Podemos combinar de jantar? Nossa, eu estou tão corrido. Não, mas tudo bem, está combinado, nós vamos jantar. Aí, passa um minutinho, toca o telefone. Aliás, Toinho pega o telefone e liga para a Jaqueline. Jaqueline, meu amor, está lembrado que dia é hoje? Não, Toinho, meu aniversário. Nossa, é mesmo, Toinho. Não, então tá bom. Sétima cena e última cena. Está lá Toinho, continua atendendo, corrido, de repente, entra na porta Toinha, com um bolinho, toda feliz, e com um pratinho de coxinha. E a cervejinha gelada de lado. Toda feliz no consultório. E encontra Toinho. Toinha, você aqui. E, de repente, quem chega junto? Jaqueline, com champanhe, com caviar, imponente, e dá de cara com Toinho e Toinha. O que acontece? Jaqueline vira para o Toinho e fala, como você pôde me trair todos esses anos? Moral da história, Toinha era amante. Isso é quebra de paradigma. Então, a gente realmente tem que começar a achar, a quebrar o paradigma, a entender que nós somos médicos, mas nós precisamos mudar um pouco esse paradigma, essa questão que foi nos criada, né, que foi naturalmente criada. Nós saímos da faculdade que não nos ensinou a estar relacionando com empresas, não nos ensinou a administrar um negócio e nos jogou num mercado que, obrigatoriamente, a gente tem que se afiliar, a não ser que a gente seja como um funcionário realmente de uma empresa, como é na Secretaria de Saúde, mas se a gente está no sistema de saúde suplementar, nós, obrigatoriamente, temos que ter uma visão de empresário. E aqui, deixo meu contato. Em breve, a gente está lançando o site aí, de Governança Clínica, que é a nossa nova empresa, e esse contato. Mas, no momento, tem esse contato, eu agradeço a vocês e desculpe incomodá-los.